Salmo 68. Tema: lembrar da glória e do poder de Deus. Autor: Davi. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça. Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus. Regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Rei e exércitos fogem em debandada, a dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, em suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Porque, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subsiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue no qual a língua dos cães terá sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los. Os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do seu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus.
É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Meu irmão, minha irmã, usando figuras de linguagem conhecidas pelo povo, de experiências vividas e símbolos que representam cenas futuras, Davi compôs este precioso salmo. Já no início, percebemos o cenário de um julgamento, onde ele fala no versículo 1, levanta-se Deus. Significa que o juiz está pronto para proferir sua sentença. Antes da sua morte, o mártir Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, 55, 56. A visão de Estevão representava a sentença do Senhor sobre o povo de Israel, de que não mais seria a sua nação eleita na terra. Marco este que encerrou a profecia das 70 semanas dadas ao profeta Daniel. Daniel 9, 24. Descrevendo as cenas finais deste mundo, João viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, em Apocalipse 14, 1. E se temos Jesus como nosso advogado hoje, 1 João 2,1, não o temeremos quando ele vier como juiz. Mas a presença de Deus perecem os iníquos. Conforme diz o versículo 2, pois eles não suportarão a glória de Deus, e dirão aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Dentro em breve o céu se recolherá como um pergaminho quando se enrola. Apocalipse 6,14. E ficará repleto de milhares e milhares de anjos. E no meio deles está o Senhor, conforme diz o versículo 17 do Salmo. Pois virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele, segundo Zacarias 14,6. E os justos se regozijarão e exultarão na presença de Deus. Versículo 3 do Salmo. E dirão, conforme diz em Isaías 25,9, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Com grande expectativa aguardo e clamo pela preciosa promessa da copiosa chuva, como diz o versículo 9 do Espírito Santo. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Zacarias 10:1 diz assim. O Pai dos órfãos e juiz das viúvas, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, do alto olha para a terra e sela os seus últimos servos. O Senhor também nos deu a palavra, versículo 11, que nos aproxima do nosso Deus libertador e nos faz ouvir a sua voz poderosa. Bendito seja o Senhor. Em seu batismo, meu irmão, minha irmã, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu como pomba vindo sobre ele. Mateus 3,16. Como pomba, cujas asas são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro, conforme diz o versículo 13. Sob suas asas o Senhor, o Espírito, deseja dia a dia levar o nosso fardo, como diz o versículo 19, até chegarmos ao monte de Deus, versículo 15. Pois com ele o Senhor está, o escaparmos da morte, versículo 20. Falta muito pouco, amados, para do santuário iniciar o cortejo do meu Deus, versículo 24, e do seu Deus, que culminará no dia em que, olhando para Cristo, diremos, Deus é a nossa salvação, versículo 19. Portanto, meu irmão, minha irmã, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel, do Israel de Deus, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:10. De sua habitação Jesus declara, venho sem demora. Apocalipse 3:11. Bendito seja Deus. Este salmo, meu irmão, minha irmã, é maravilhoso, feito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo.
Mas nunca se esqueça que hoje nós vivemos numa nova aliança. E nós temos tudo à nossa disposição. A paz, a provisão, a graça suficiente para suportar qualquer tribulação. Temos o Espírito Santo, temos misericórdia. São tantos benefícios. É maravilhoso lembrar da glória e do poder de Deus e contemplar a sua face. É lindo ver como Deus trabalha em nossa vida. Precisamos nos apropriar de tudo o que o Senhor nos proporcionou, tomar posse, assim nunca sentiremos sós e abandonados. Esperaremos a sua volta cheios de paz, esperança. Deus habita em nós através do Espírito Santo e tudo já está consumado através da obra consumada da cruz. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.